Fute Ceará Cast, episódio 75, Copa do Mundo, Grupo F da Copa do Mundo. Eu sou Carlos Emanuel e esse é o Fute Ceará Cast, dando continuidade a falar sobre os grupos da Copa da Rússia 2018, diante de um iminente conflito, quando os Estados Unidos mandou atacar 3 alvos na Síria em retaliação a um possível ataque químico atribuído ao governo sírio. É o conflito que também envolve a Rússia, que tem interesse naquela região, e a Copa do Mundo é na Rússia, né? Vamos torcer que toda a normalidade possa voltar para essa região. Vamos falar hoje sobre a Alemanha, atual campeã do mundo, Coreia do Sul, México e Suécia. A Copa do Mundo FIFA 2018 na Rússia. A Alemanha conseguiu aí a sua classificação, no caso aí, né? Para nós brasileiros que temos a amarga lembrança do 7-1 na última Copa, em casa. Eu estava, me lembro, bem no dia desse jogo, assistindo com minha mãe, minha ex-mulher, no dia em que tínhamos voltado, e foi aquela decepção. Um gol atrás do outro. De lá para cá, os alemães se renovaram com o surgimento de uma nova geração de jogadores que chegou com o time sub-23 a ganhar a Copa das Confederações 2017 em cima de Portugal de Cristiano Ronaldo. Para chegar até o Mundial, a seleção não tomou conhecimento dos adversários e no grupo C das eliminatórias europeias terminou em primeiro lugar, com 30 pontos em 10 jogos e 10 vitórias. Entre os principais êxitos estão aí o 3-0 na República Tcheca, 8-0 no San Marino e 6-0 na Noruega. No caso aí, foi um passeio alemão. O jogo que deu a classificação, com uma rodada de antecedência, foi contra a Irlanda do Norte. O técnico Joachim Löw colocou em campo Ter Stegen, Kimmich, que foi o gol, Jerome Boateng, Hummels, Plattenhardt, Rudi, que fez o gol também, Kroos, Goretzka, Ermenken, Thomas Müller, depois Stindl, Draxler, depois Leroy Sané e, no caso aí, Sandro Wagner, que também fez um gol. 3-1 em mais uma oportunidade de ser campeã aí da Alemanha. Na última convocação para amistosos, inclusive o que perdeu para o Brasil, o técnico Joachim Löw chamou e colocou em campo Trapp, Kimmich, Boateng, Süle, Rüdiger, Plattenhardt, Kroos, Gundogan, depois Werner, Draxler, Goretzka, depois Brandt e Sané, e depois Stindl, Mário Gomes e depois Sandro Gomes. Um verdadeiro passeio, uma verdadeira capacitação da Alemanha aí em superar os adversários com extrema facilidade. A Alemanha, que é um dos grandes favoritos a conquistar aí essa classificação. Vamos acompanhar então um pouco sobre esse jogo da Alemanha, que ela ganhou aí para vocês aqui no Fute Ceará Cast, futebol para você, trazendo aí o melhor para você. Chute de fora! Gol da Alemanha! Sebastian Rudi! 2 minutos de jogo no primeiro tempo, sai na frente. A Alemanha não tomou conhecimento da Irlanda do Norte. Olha o levantamento, bola veio para a área, o desvio, passou para o Wagner. Boa defesa do goleiro McGovern. Uma boa chegada da seleção da Alemanha com quase 5 minutos. Tentativa do segundo gol. Kimmich olhou para a área, faz o cruzamento. Wagner na trave! E a bola voltou e ficou na mão do McGovern. Que cabeçada do Wagner.
estourou na trave. Miller, o passe pelo meio, Wagner girou, protegendo o pé esquerdo, bateu! Gol! Da Alemanha! Wagner faz o segundo da Alemanha, 21. Tenta o levantamento, a bola sai com desvio. Toque do Miller. Olha o chute do Draxler de primeiro, jogou para fora. Ele chega no fundo, faz o cruzamento. Olha a Irlanda chegando, a chance do primeiro não sai do gol. Ter Stegen para fazer a defesa. A bola é dividida ali com o Branco, vai para fora. Olha o cruzamento, a bola vem do Thomas Miller de cabeça. Grande defesa do McGovern. Quase o terceiro da Alemanha no toque de cabeça de Miller. Jogada pela esquerda, Miller muito bem posicionado na área. Ganhou do Hummels, voltou na frente, entrou na área, faz o passe, vem Irlanda. A chance do primeiro gol no travessão! Na conclusão de Washington. Estourou no travessão e foi embora, chegou. A Alemanha vem chegando, o Sané entrou na área, puxou para o pé esquerdo, pode fazer! Na hora de tirar um 10. Faz o levantamento, corte de cabeça, sobra do Kimmich! Gol da Alemanha! Kimmich faz o terceiro, 41 minutos de jogo no segundo tempo, cruzamento do Plattenhardt. Só melhorou o time da Irlanda. Ela vem para a Irlanda na pressão, toque de cabeça, desvio! Gol! McGuinness diminui para a Irlanda do Norte. 48 minutos de jogo no segundo tempo. Tá aí, Futseracast, Alemanha 3-1 na Irlanda do Norte, a classificação para o Mundial da FIFA 2018 na Rússia. Esse hino aí a gente está acostumado a ouvir quando a Fórmula 1, o Michael Schumacher ganha, Sebastian Vettel também ganha, no caso o hino alemão, né? E vamos falar agora da Coreia do Sul. Os coreanos entraram na segunda fase das eliminatórias asiáticas e no grupo G saíram na frente com 24 pontos, 8 vitórias. As principais vitórias foram de 8-0 sobre o Laos, 4-0 sobre o Myanmar. Na terceira fase, a Coreia do Sul acabou em segundo lugar no grupo 1, com 15 pontos. Foram aí 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Foram vitórias apertadas contra o Uzbequistão 2-1, 1-0 na Síria. O jogo da classificação foi no dia 5 de setembro de 2017 no estado Buyoskor. A partida que ficou no 0-0. O grupo aí que a gente está falando, para quem está acompanhando, chegando agora aí, grupo F da Copa do Mundo, FIFA 2018, Mundial da Rússia. Agora vamos falar do México. Sempre presente em mundiais, a seleção do México entrou nas eliminatórias da CONCACAF, que reúne seleções da América do Norte e América Central, na quarta fase, onde liderou o grupo A com 16 pontos,
6 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Foi 3-0 no El Salvador, 3-0 no Canadá, e no hexagonal final o México foi soberano e liderou o grupo com 21 pontos. 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Venceu a Costa Rica por 2-0, Honduras 3-0, Trinidad e Tobago 3-1. Nessa vitória, o técnico Juan Osório Arbalés escalou sua seleção no 4-3-3 com José Corona, Salcedo, Reis, Moreno, Lyon, Giovanni dos Santos, Herrera, que fez o gol, Guardado, Aquino, Javier Hernández, que também fez o gol, depois Corona, depois entrou aí o Lozano, que fez o gol. O México havia se classificado ao vencer por 1-0 o Panamá, ainda na 7ª rodada, que é aquela vitória também com o gol do Lozano. Conseguiu aí a classificação para o Mundial. Vamos acompanhar aí esse gol que deu à seleção mexicana mais uma participação. A seleção mexicana. Y termina sacando la pelota hacia el costado de la izquierda, pero ya se abrió el juego y se pone para cualquiera. Panamá se anima. Panamá rasguñando clasificación o por lo menos repechaje. Llega Corona, engancha Corona, piden falta, no hay, mete el centro, está el primero, el rebote. ¡Gol! Apareció Lozano, la tribuna lo pedía y en la segunda pelota que toca, en la primera le hace el penal que no marcan y en la segunda termina apareciendo para rematar con la cabeza, incluso como tortuga, doctor, medio la mete y ahí alcanza a impactar la pelota, viene, le choca la testa y va para adentro. México le está ganando a Panamá. Lo que hace Corona también es una verdadera joya. Decíamos los dos estiletes jóvenes que tiene el equipo mexicano. Esto es una maravilla. Es cierto, hay ligera fortuna también para Corona, porque Machado va al piso y ya lo sabe Corona. Cuando Jesús Corona va a amagar con la pierna izquierda, sabe que Machado se va a pasar. Levanta la vista, le tira la pelota a Lozano, ya lo dirás tú. El tipo acomoda el cuerpo, acomoda la cabeza, inclusive enconcha el cuello, ¿no? Mete el cuello como mi jorobado, como mi Cuauhtémoc, y el tipo... E finalmente a Suécia, do Ibrahimovic, que não jogou nos jogos decisivos, né? Mas provavelmente ele pode estar nessa Copa do Mundo, que seria uma espécie de despedida para ele. No grupo A das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, a equipe sueca acabou em segundo lugar, com 19 pontos, 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Ganhou de 3-0 da Bulgária, 4-0 do Belarus, 2-1 da França e 8-0 do Luxemburgo. Se a fase de grupos já era difícil com Holanda e França, imagina a repescagem, onde enfrentou a tetracampeã seleção da Itália e venceu por 1-0. E empatou em 0-0, levando a Suécia a mais um Mundial da FIFA. Desde 1958, a seleção do goleiro Buffon não ficava fora de um Mundial. Nesse jogo, o técnico Jandy André colocou em campo Olsen, Lust, Lindelof, Gransvit, Augustinsson, Johansson, depois Svensson, Sebastian Larsson, Claesson, Randi, Forsberg, Taverni, depois Telle e Berg. A classificação aí da Suécia para o Mundial da FIFA. Vamos acompanhar a vitória primeira de 1-0 sobre a Itália de Buffon. 1-0 que praticamente deu a classificação para a Suécia para a Copa do Mundo FIFA
2018. Vamos acompanhar aqui no Fute Cearacast, cobrindo a Copa do Mundo, o pré da Copa do Mundo aqui no Fute Cearacast. Depois vamos trazer a história da Rússia para você acompanhar aqui no nosso podcast. Darmian, all'1 contro 1 di Darmian, prova ad andare sul fondo, cerca lo spazio per il cross, l'effetto centralmente, il colpo di testa di Belotti che sfiora il vantaggio per l'Italia, pericolosissimi gli azzurri. Deve essere abile a ripartire in contropiede quando ne avrà la possibilità. Forsberg, doppio dribbling, pallone laterale, Toivonen carica il destro, Toivonen vicino al vantaggio la Svezia, pericoloso il numero 20 che gioca in Francia con il Tolosa. Verratti, lo stop non è granché, riesce comunque a recuperare il pallone sull'attacco di Klassen, cambio gioco dalla parte opposta, arriva Candreva, il cross, il controllo di Klassen, la chiusura è stata di Chiellini, poi arriva Toivonen, Forsberg fuori sul fondo, pallone Darmian, Verratti, ci sono 3 avversari su di lui, ancora Darmian, prova il traversone verso Parolo, sfila il pallone ancora una volta, libero completamente. Il pallone è corto verso Verratti, si smarca Candreva, il pallone che torna a destinazione, la finta di Candreva converge, prova con il destro, in calcio d'angolo con i pugni, Olsen. Bisogna sfruttare di Kraft, delle quali abbiamo parlato in avvio di telecronaca, il colpo di testa di Toivonen, la conclusione e la deviazione. Passa il vantaggio della Svezia, un gol di Johansson, ma è stata decisiva. Una volta che sono arrivati in area di rigore nel secondo tempo, ma guarda te. Da una rimessa laterale. Dietro passaggio verso Verratti, in orizzontale, controlla Darmian, prova la conclusione con il destro, il palo di Darmian, si è creato il palo da Darmian con una conclusione che sarebbe stata imprendibile per Olsen. Tá aí, Fute Cearacast trazendo para você essa cobertura do pré-mundial. Os principais jogadores que fazem parte da seleção, os principais destaques que podem estar na Copa do Mundo. E aí a gente destacou esse grupo.